Bom dia, pessoal. Bem-vindas, bem-vindos de volta. Tem uma galera voltando ainda do coffee break, que foi muito curto, eu sei. Mas a gente vai adiantar para poder aproveitar ao máximo nossas e nossos painelistas ilustres hoje. Agora em português, vai facilitar um pouco o nosso diálogo, compreensão. E eu vou iniciar apresentando a composição dessa mesa. Primeiro aqui pelo centro, a Fernanda Melchiona, nossa deputada federal do Rio Grande do Sul, que é autora de uma proposta ampla para reformar a Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência, o que inclui a criação de uma autoridade para controle especializado, um sistema nacional e regramento da prestação de contas feita no âmbito parlamentar. Ao lado dela, só na mesa, tudo bem. Está feita a observação. Ao lado dela também Fernanda Vilares, da Agência Brasileira de Inteligência, no momento assessora jurídica-chefe e também procuradora da Fazenda Nacional. Ela é professora e pesquisadora da FGV Direito de São Paulo e doutora em processo penal pela USP. Lá na outra ponta, também da Agência Brasileira de Inteligência, José Fernando Chuí, corregedor-geral da agência e delegado da Polícia Federal. Ele é doutor em Direito e Segurança pela Universidade Nova de Lisboa, foi chefe da assessoria de enfrentamento à desinformação no TSE e atuou na coordenação de contra-terrorismo da PF. Aqui à minha direita, a Natália Viana, da Agência Pública, cofundadora e diretora da agência, Nieman Follow em Harvard, autora de livros como O Vazamento, que conta os bastidores do Wikileaks e Dano Colateral sobre civis mortos pelo Exército. Lidera investigações sobre direitos humanos e abuso de poder. Ao lado do Chuí e da Fernanda, Jefferson Dias Barbosa, representando a Agência Nacional de Proteção dos Dados Pessoais, gerente de projeto e do Conselho Diretor da agência, assessor da presidência. Também é oficial do Exército, possui graduação em processamento de dados e vasta experiência em defesa cibernética e segurança da informação. A nossa conversa aqui vai ser um pouco mais em forma de conversa e menos de apresentação. Então, eu convido também os demais panelistas a sentirem à vontade para intervir nas perguntas que eu vou fazer. E o pessoal da plateia fica à vontade para encaminhando perguntas que eu vou visualizando aqui e vendo o que a gente pode ir incrementando na conversa com os painelistas. Primeiro, eu quero passar a palavra para a doutora Fernanda Vilares, que é a procuradora da ABIN. E a primeira pergunta que eu tenho para fazer para ela é uma curiosidade muito de acadêmico e de quem trabalhou na tentativa de construir proposições de controle das atividades de inteligência. A legislação da ABIN do final do milênio passado, ela dá à agência o poder de utilizar meios e técnicas sigilosos. Mas ela não define o que são esses meios e essas técnicas. E eu gostaria de perguntar, do ponto de vista jurídico mesmo, o que a agência entende que são esses meios e técnicas, qual é o limite disso, o que está dentro, o que é que não está. O First Mile está dentro dessa definição? A gente conseguiria colocar o Pegasus dentro dessa definição? Enfim, te passo a palavra e fica à vontade. Muito obrigado desde já. Muito obrigada pela pergunta, pelo convite, Conrado. É um prazer ter a oportunidade de estar aqui com vocês. Não vou me demorar muito nessa fase introdutória para aproveitar o tempo ao máximo para falar do que nos trouxe aqui. A pergunta é muito interessante e eu quero só fazer um pequeno disclaimer de que quem está respondendo aqui é a professora, é a pesquisadora que tem a experiência de assessora jurídica da ABIN há 1 ano e alguns meses, e uma experiência de advogada pública há quase 20 anos. Então, é uma perspectiva específica, uma das possíveis, certo? E eu não falo pela agência, isso é muito importante de destacar, mas falo do que é público da agência. Então, analisando a lei, tudo pode ser enquadrado nesse conceito. Sim, essas ferramentas que você mencionou, elas são ferramentas sigilosas que interferem em direitos fundamentais com o objetivo de obter dados para subsidiar a produção de conhecimento. Então, nesse sentido, de uma forma similar ao que acontece na investigação, qualquer mecanismo que interfira sem o consentimento, né, da pessoa que está sendo objeto dessa análise, ela é um mecanismo sigiloso. Agora, o grande problema aí é que, de uns tempos para cá, de fato,
tomou-se consciência de que não é possível executar algumas medidas sem uma autorização legal. E aí eu me valho muito da teoria dos direitos fundamentais, não vou aqui me demorar nisso tudo, mas de que não é possível, sem um regulamento legal específico, praticar algumas medidas. Principalmente porque não seria possível fazer o controle ex ante ou ex post. E a assessoria jurídica, ela não analisa as operações. O que eu quero dizer, se o departamento de operações for tomar uma medida qualquer para obter dados, não passa por nós essa análise. O que passa por nós? A discussão sobre o que se pode fazer em abstrato ou não, ou seja, os atos normativos que regulamentam a ação dos agentes. E, atualmente, nós estamos num cenário muito desfavorável, no sentido de que, depois de tudo o que aconteceu, há uma cautela muito grande de não adquirir ferramentas intrusivas e de não executar medidas que efetivamente possam vir a ser contestadas posteriormente. Seguindo nessa mesma pergunta, tu falaste sobre essa cautela em relação a alguns tipos de ferramenta. Onde é que se traça essa linha? A análise, quando a compra é aventada, é realmente feita por nós, enfim, em conjunto com outras áreas da agência. Para mim, né, no caso, sou opinião jurídica prevalecente atualmente, qualquer medida que possa gerar uma captação de dados sem o consentimento da pessoa, ela não é viabilizada sem uma decisão judicial. Esse ponto que a senhora está trazendo, ele diz muito sobre a falta geral de regulamentação que a gente tem nas atividades de inteligência. E como pesquisador, conversando com as pessoas da comunidade, algo que eu escuto muito é o medo de trabalhar, né? O receio de o que eu posso fazer, o que eu não posso, seja como operador na ponta, seja como gestor da atividade de inteligência. E eu queria te ouvir, assim, sem, óbvio, expor casos sensíveis e práticos, podemos dar exemplos concretos do que implica essa falta de regulamentação na segurança para que o servidor possa desenvolver seu trabalho. Implica paralisia, né? Realmente, uma das primeiras reuniões que eu tive, assim, que comecei a ocupar a função foi essa. Nós precisamos de um arcabouço normativo que nos dê segurança. As pessoas estão com real medo de trabalhar. E eu vou dar um exemplo que é um exemplo exagerado. Muitos oficiais de inteligência, eles estão com receio, inclusive, de participar de fóruns de discussão. E aí não estou falando sobre medidas que equipamentos eletrônicos ou medidas que captem dados negados, né, que é uma terminologia da doutrina de inteligência. Eu digo sobre a preocupação em respeitar a LGPD, que embora a LGPD expressamente exclua a sua incidência da atividade de inteligência e segurança pública, de investigação, há uma preocupação constante em respeitar os seus princípios gerais, até porque existem já julgados da Corte Interamericana que afirmam a aplicabilidade desses princípios na atividade de inteligência. Então, nesse sentido, e até por uma questão de terminologia, porque dados sensíveis na LGPD é uma coisa, são esses dados pessoais protegidos pelo direito à intimidade. E dados sensíveis para a inteligência é outra coisa, é muito mais amplo, é qualquer dado que possa trazer um elemento interessante, enfim. Então, houve ali um primeiro atrito de conceito e uma necessidade de esclarecimento jurídico para que os agentes públicos, se sintam seguros de participar de conversas, porque, claro, o compartilhamento de informação, da forma que era feito antigamente, eu digo assim, né, pré-Constituição, ele não é mais possível, né, é preciso ter o controle, o diretor-geral fala muito em rastreabilidade, auditabilidade dessas trocas e a proteção da exposição. Então, como isso é feito? É uma mudança de cultura institucional, assim como a Ana falou, né, muito poeticamente, como sempre, dessa necessidade de fortalecimento pela educação. Então, a gente está nesse ponto de encorajar, empoderar com conhecimento.
Fernanda, isso que você está trazendo é um exemplo específico de vácuo normativo, né? Necessidade de regras de tratamento específicas para as atividades de inteligência, porque a LGPD ela exclui, embora mantenha os princípios, exclui as regras específicas, né? Que ajudariam a saber com quem que eu posso compartilhar, como é que eu posso processar, que softwares eu posso utilizar para analisar esses dados. Além dessas regras específicas de tratamento, onde mais são áreas que você vê grandes vácuos de regulação que atrapalham efetivamente o trabalho da inteligência hoje? Assim, para mim, de fato, a necessidade de regular os meios invasivos e intrusivos, ela é premente. Não podemos ter uma sarcopenia da inteligência, nós precisamos ter uma inteligência forte, capaz de captar elementos que esclareçam e instruam os decisores para proteger a soberania nacional e tantas outras questões, as infraestruturas críticas e tudo mais. Então, há 5, 6 anos foi proposto um anteprojeto de LGPD penal que não andou, e não seria suficiente aqui para o nosso caso, nós precisamos de algo muito mais específico atualmente nesse sentido. Mas eu tenho uma preocupação além, até por ser processualista penal, me preocupa demasiadamente a transposição de elementos entre inteligência e investigação. E eu acho que tem que ser possível, expressamente autorizado em lei, mas possível esse compartilhamento. Agora, respeitadas as diferentes finalidades, na medida em que o dado ele é captado de forma massiva, sem identificar uma pessoa específica para promover uma persecução e uma reação, que é o objetivo da segurança pública, né, preventivo, não para reagir, a partir do momento que ele se torna necessário, ou porque foi constatada a prática de um ilícito, ou porque eventualmente alguém precise daquela informação, essa transposição para daí aquele dado ser usado para perseguir e punir dentro de um sistema reativo de punição, precisa haver uma nova decisão judicial, que é a clássica conclusão da doutrina alemã da dupla finalidade, né, da diferente finalidade. Então, esse tema do compartilhamento, ele me preocupa tanto quanto a falta de regulação. Perfeito, Fernanda. Eu vou aproveitar o gancho da tua pergunta para fazer uma pergunta para o corregedor, e já inicio algumas perguntas para ti. Eu peço para o Guilherme, se for possível, de colocar a apresentação do José Chuí. Mas antes das perguntas que vão guiar a tua apresentação, por gentileza, eu queria te perguntar uma na sequência aqui do que a procuradora estava falando, que é sobre especificamente a mistura entre o que é inteligência policial e o que é investigação criminal. O senhor está numa posição muito privilegiada, porque agora está trabalhando na Agência Brasileira de Inteligência, que faz inteligência de Estado, somente, mas já esteve na Polícia Federal, então conhece muito bem as doutrinas que embasam ambas atividades. E eu queria saber onde na prática que o senhor percebe que essa fronteira costuma se embaralhar e por que isso é perigoso? Perfeito. Bom, primeiro, bom dia aos colegas e às colegas, aos amigos que eu estou reencontrando aqui na universidade, onde eu tive prazer de me formar, retornar depois de muito tempo, é um motivo de bastante alegria. E também é muito importante salientar a importância de um evento acadêmico para discutir um tema que tem que passar pelo ambiente acadêmico. E a pergunta que o Conrado faz de largada é uma pergunta que passa no horizonte de todo o nosso evento, de todo o encontro, né? A interface entre a inteligência policial e a inteligência clássica. Esse é um tema que é bastante discutido. O professor Ugarte está aqui também, ele já tratou sobre isso. A relação, né, entre os conhecimentos obtidos pela inteligência policial, como transformar a inteligência, os conhecimentos da inteligência clássica para o horizonte da polícia judiciária. Esse é um tema que é bastante discutido, não só no Brasil, como no mundo todo, e ao longo da apresentação eu espero colaborar e trazer uma resposta satisfatória. Mas, José, deixa eu te perguntar, se puder, explora um pouco esse ponto específico dessa diferença, depois eu te faço mais umas perguntas para te guiar na tua apresentação. Aproveitando, então, a tua pergunta da interface, né, quando a gente trabalhou na Polícia Federal, eu sou da Polícia Federal, estou cedido para mim enquanto corregedor, ocupando um mandato que está se aproximando do final,
Mas a Polícia Federal tem, dentro da sua capilaridade, uma diretoria que é a Diretoria de Inteligência Policial, né? Essa Diretoria de Inteligência Policial, ela conhece desse segmento, que é a inteligência policial, que é um pouquinho diferente, na verdade é bem diferente da inteligência de Estado, que é operacionalizada pela Agência Brasileira de Inteligência. Então, dentro dessa circunstância, existe a doutrina de inteligência policial, que é perfectibilizada por essa diretoria, e é interessante o que o Conrado traz, porque dentro dessa capilaridade, a DIP, como é conhecida, Diretoria de Inteligência Policial, ela opera em 2 segmentos, né? Ela opera como uma unidade de inteligência e também opera, eventualmente, como polícia judiciária. E aí a gente tem um problema, que é o controle externo, né? Porque o controle externo da polícia judiciária aqui no Brasil, ele é manejado, como a gente sabe, pelo Ministério Público. Mas o controle da atividade de inteligência, né, a gente também sabe que é operacionalizado pela SECAI. E aí se cria uma linha muito tênue, né? O que é polícia judiciária, o que não é polícia judiciária, o que é produção de conhecimento e quem vai fazer essa supervisão ou esse controle externo, né? Então, essa é uma dicotomia muito sensível, muito discutida na doutrina, mas eu diria que não só na doutrina, a prática mesmo ela é difícil, esse controle externo, né? Porque o próprio Ministério Público muitas vezes não sabe se ele teria esse acesso por ser área de inteligência clássica, ou se, de fato, seria uma atuação de polícia judiciária. Bem, eu vou te deixar umas perguntinhas, então, para te guiar aqui na tua apresentação, curiosidades que eu tenho. Uma primeira mais geral é sobre, na tua avaliação, assim, vindo das 2 instituições, sobre na tua ideia, o controle externo, ele paralisa ou ele ajuda a atividade de inteligência? Isso como uma pergunta inicial. Uma segunda específica sobre o teu trabalho na corregedoria. Eu li o relatório correcional que saiu de forma inédita agora, que foi feito pelo senhor, que indica que até 2022 a BIM não contava com uma estrutura correcional formalizada. E muito do que foi construído desde então parece depender mais de arranjo institucional do que de blindagem legal mesmo, ou seja, depende de que pessoas lá dentro, o diretor-geral, corregedores, estejam interessados em manter. Então, se o senhor tivesse que escolher 1 ou 2 marcos já alcançados que seria legal que fossem colocados em lei para que tivesse continuidade com a Polícia de Estado, quais seriam? E a minha terceira pergunta para ti é sobre transparência. Nas instituições, a regra que a gente tem é seguir fazendo o que sempre foi feito, né? Quando alguma coisa muda, várias forças se organizam para tentar manter tudo como estava. E a corregedoria da BIM, como eu observei antes, mudou muito. Ela foi estruturada, inclusive teve um primeiro relatório público. E eu imagino que deve ter tido resistência nesse processo. E eu queria que o senhor pudesse falar um pouco mais sobre quais são essas resistências e como que a gente pode lidar com elas. Obrigado. Perfeito. São 3 perguntas muito difíceis, mas que passa exatamente pela apresentação que a gente está trazendo, né? Então, a descentralização e o sigilo operacional da atividade de inteligência, elas devem guardar a obediência aos direitos fundamentais. Isso está muito claro, já foi trazido aqui. E esse equilíbrio, ele é obtido justamente através do limite democrático. E aí a primeira resposta já, né? Esse limite democrático que faz esse equilíbrio entre a atividade operacional e sigilosa e os direitos fundamentais, ele necessita obrigatoriamente de uma regulamentação, né? A doutora Fernanda já falou, tocou nesse tópico, né? Existe um vácuo normativo e esse vácuo normativo ele gera insegurança jurídica, e isso é muito perigoso, né? E o segundo aspecto desse limite democrático é a fiscalização, é o controle, né? É algo que é profundamente necessário dentro de uma atividade que deve guardar obediência e respeito absoluto aos direitos fundamentais e, mais uma vez, a gente chega na importância absoluta do controle, né? Quando a gente fala de controle, a gente, principalmente da atividade de inteligência, a gente lembra, o professor Ugarte já referiu, o senador Frank Church, já na década de 70, alertando para o descontrole da atividade de inteligência, né? Na época, ele referia se referia em relação à CIA como um ente poderoso e fora de controle, justamente porque não era exercido sobre ele o controle. Então, a história global, ela apresenta uma série de casuísticas, eu não vou entrar no mérito delas, mas o título do nosso painel é o futuro do controle da atividade de inteligência, né? Então, nessa largada aqui, eu já diria que, trazendo aqui o Cazuza, que para mim é um grande cantor e poeta, e eu admiro muito, eu vejo o futuro repetir o passado, infelizmente. A gente vê um museu de grandes novidades, né? A gente vê um paralelismo histórico de falta de controle da atividade, e isso
iniciado lá na década de 70 com o Comitê Church, mas também uma série de países, Canadá, Austrália, e também a gente, como um país soberano e democrático, a gente também não está livre desse aspecto da falta de controle. Então, as democracias possuem, dentro de todo o que eu estou falando, a necessidade de proteger o cidadão contra esses abusos, que eventualmente podem ser desencadeados, né? E aí a gente chega na questão do controle. A gente tem a nossa casuística, o nosso catalisador brasileiro, né? Uma atuação de alguns segmentos fora dos marcos legais, e isso muito em decorrência, já respondendo o Conrado, por conta da ausência de mecanismos internos, na minha opinião. Eu estou falando como pesquisador aqui, assim como a doutora Fernanda refere, eu também faço questão de referir, a ausência de mecanismos internos de supervisão. E aí a gente tem uma materialização do risco, e isso, o caso First Mile acaba sendo uma evidência empírica disso, né? De que a atividade de inteligência não sobrevive em uma democracia sem controle e sem supervisão. Quando a gente fala controle na língua portuguesa do Brasil, muitas pessoas, quando a gente conversa, entendem o controle como algo, uma palavra que não seria muito positiva. Mas quando a gente traz a tradução para o inglês, do espanhol e o próprio português de Portugal, a gente percebe que controle nada mais é do que conferência, do que verificação, do que orientação, do que, em última análise, do que fiscalização. E aí a gente chega no duplo propósito do controle ou da fiscalização, novamente citando nosso professor Ugarte, né, que tem um duplo propósito esse controle, essa fiscalização, que é garantir a legitimidade da atuação dos organismos de inteligência, e um aspecto que é muito importante, não é só a legitimidade, mas a eficácia, né? Tem que haver um sopesamento entre os meios postos à disposição e os resultados que foram obtidos. É importante a verificação da eficácia, é fundamental. Assim como é fundamental perceber que existe um tripé dessa accountability democrática, né? Nós temos aí 3 formas, ou 3 mecanismos de controle, o interno, o externo e o social, e o professor Conrado, num artigo muito interessante e muito recente, fala que os 3 tipos de controle são complementares, né? São cruciais para compatibilizar toda essa capacidade operacional. E aí eu faço aí, junto com a doutora Fernanda, um artigo que está para sair na Revista Brasileira de Inteligência, da ABIN. A gente fala muito sobre os pilares de fiscalização dentro do Estado democrático de direito, mas eu chamo a atenção, e nesse artigo a gente tenta chamar a atenção, que dentro dessa engrenagem, o controle interno, ele é fundamental, e ele é muitas vezes totalmente deixado de lado, né? A casuística internacional global e a nossa casuística mostra isso, a importância desse controle interno, que a doutrina refere como o primeiro controle, né, que é exercido dentro do Poder Executivo, ou seja, o autocontrole, a fiscalização, a orientação, buscando assegurar que as operações, principalmente as operações sigilosas, respeitem os parâmetros legais e a nossa Constituição. Então, a gente tem dentro desse primeiro controle uma engrenagem interna, isso a doutora Ana, nossa diretora, referiu, né, o controlador e o controlado, né? E nesse caso do controle interno, tem um aspecto muito interessante, que eles obviamente, eles integram a mesma organização, né? E então, dentro desse primeiro nível dos freios institucionais, e aí a gente tem já o início do sistema de freios e contrapesos. Então, os serviços de inteligência, eles devem possuir mecanismos orgânicos de controle, na minha opinião, inseridos, e que sejam não só inseridos, mas que eles sejam operativos, que eles tenham eficácia dentro da própria cadeia de comando, de forma que a gente consiga mitigar riscos, né, se antecipar aos problemas. E aí a gente chega nos 3 pilares do controle interno, né, o pilar dos recursos humanos, né, da correta administração dos recursos humanos, a gestão dos fundos é fundamental também dentro de toda esses pilares do controle interno, e também, obviamente, a questão da conformidade legal. E aí, chegando no final da nossa exposição, dentro dessa inovação que a gente trouxe para a Corregedoria, na verdade, ela foi iniciada pela Lei 11.816, em 2023, que ela reformulou, de certa forma, as atribuições da Corregedoria da BIM, e aí a Corregedoria da BIM, por conta da previsão legal, passa a ter uma atuação muito mais preventiva e como forma de mitigação de riscos estruturais. E aí surge a utilização das correções ordinárias dentro do escopo da atividade correcional, ou seja,
a prevenção, né, a atividade correcional agindo por meio das correções ordinárias antes, durante e principalmente depois das ações. Então, eu não vou entrar nesse segmento, mas é importante destacar a independência efetiva da corregedoria para fazer essa análise, né? É importante destacar o acesso que a corregedoria deve ter, quando necessário, obviamente, a softwares, ao cyber monitoramento, a logs. Deve haver um recurso dedicado a essa atividade, uma estrutura própria, como de fato temos agora, e uma equipe que tenha conhecimento especializado em inteligência. Isso a doutrina refere, doutrina internacional, e isso é um aspecto muito importante. Dentro do controle interno, quem faz o controle deve conhecer os meandros da atividade de inteligência, sob o pena de não ter conhecimento e não poder fazer, obviamente, o controle. Então, a gente tem uma fiscalização ativa, reflexão institucional, um mapeamento de riscos, e aí a gente cria dentro da instituição uma cultura de integridade. Esse é um relatório, o Conrado referiu bem. Eu entendo isso aqui como um divisor de águas dentro da nossa atividade de controle interno. É a primeira vez que são realizadas correções ordinárias, são 5 correções ordinárias já finalizadas dentro da BIM. Respondendo diretamente à pergunta, isso criou, de certa forma, não diria um desconforto, mas chamou atenção internamente. Muita gente, por não conhecer essa dinâmica, né, de publicação de relatórios, de não conhecer a obrigação legal que a gente tem de dar transparência, evidentemente que guardando sigilo, se criou aí, enfim, uma situação que foi pormenorizada. A gente escreveu uma cartilha e a gente distribuiu internamente os servidores, explicando os objetivos das correções ordinárias, as finalidades das correções ordinárias. E hoje, como eu referi, a gente tem finalizado as 5 correções ordinárias, uma delas no Departamento de Operações de Inteligência, que é o departamento que, obviamente, realiza as operações mais sensíveis na área de inteligência. Então, as nossas conclusões, basicamente, a importância do controle interno, né, da corregedoria, através dessas correções ordinárias, né, a imprescindibilidade das correções ordinárias, a importância do controle interno como uma ferramenta preventiva de controle da atividade de inteligência, e uma conclusão final de que o futuro não precisa repetir o passado, né? A nossa inteligência, a verdadeira inteligência de Estado, alcança a máxima potência não quando opera nas sombras do arbítrio, mas quando atua devidamente alicerçada na eficácia e devidamente respaldada pela lei e iluminada pelo controle estruturado. Desculpa, eu passei um pouquinho do tempo. Muito obrigado, Chui, mas respondeste todas as perguntas. Muito obrigado. Eu quero aproveitar o marco que ele trouxe sobre o First Mile, e que na avaliação dele tem como uma das origens a falta de estruturação de um controle interno sistemático, para passar a palavra para Natália Viana, que é jornalista da Pública, e não sei se todos aqui presentes sabem, mas uma das jornalistas da agência pública foi uma das vítimas da BIM Paralela, a Alice Maciel. E a respeito dessa experiência com a Alice Maciel, gostaria de te perguntar como que a Pública reagiu institucionalmente, se ela buscou o Ministério Público, a própria BIM, Entidade de Defesa do Jornalismo, e como esses órgãos de controle que a gente tem, seja interno ou externo, receberam essa demanda que a agência trouxe. Olha, obrigada, Conrado. Eu primeiro queria agradecer muito, muito bom esse diálogo. Eu fico muito feliz de estar aqui com gente que está emprestada a BIM, porque eu estou aqui como vítima, né? Acho que eu sou a única vítima da BIM. Eu não pessoalmente, mas a nossa repórter. E é muito importante que esse diálogo seja franco, porque foi muito, 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 muito ruim para nós. Não só para nós, como para toda a classe jornalística. A agência pública é uma agência sem fins de lucro que faz jornalismo investigativo sobre violações de direitos humanos. O tema do nosso jornalismo é sensível. O tema do nosso jornalismo necessariamente desagrada a alguém, senão a gente não está fazendo direito. Alice Maciel é uma das nossas maiores jornalistas. Alice Maciel, por exemplo, é a repórter que investigou e expôs um caso sério de violência doméstica do Arthur Lira, pelo qual nós fomos processados pelo Arthur Lira e estamos censurados até hoje. Não se pode falar sobre o que aconteceu nesse caso. É o nível
impacto que tem o nosso trabalho, mas também de ódio que ele gera. E acho que o que aconteceu com a Alice demonstra o que acontece com uma agência de inteligência que não tem justamente as salvaguardas de não ser usada politicamente. De acordo com a investigação da PF, a Alice foi investigada pelo Giancarlo Gomes Rodrigues, que estava na ABIN na época, e ela foi investigada por ter sido considerada uma jornalista left, de esquerda, ligada ao Centro de Jornalismo Investigativo, que é o nome da agência pública, o nome oficial, e que teria que investigar isso a fundo e ver se ela não tinha nenhuma relação com políticos. E aí, nesse diálogo, que é o que está baseado aí na investigação da PF, aparece uma foto, que a gente não sabe qual é, porque não foi recuperada, só tem esta foto em relação à aproximação política. O que isso significa? Que a nossa repórter ela foi espionada, provavelmente por Ozinte, a gente não tem informação sobre First Mile, mas que, inclusive, o seu relacionamento com possíveis fontes foi monitorado. E acho sempre importante lembrar, o artigo 5º, inciso 14, diz que é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte. Então, trata-se de uma violação dupla. É uma violação contra a liberdade de imprensa, a liberdade de informação, o direito à informação das pessoas, mas também contra a relação com a fonte. Obviamente, nosso primeiro receio foi justamente que as fontes tivessem sido expostas, o principal compromisso do jornalista é resguardar a fonte. Logo descobrimos, ao saber dessa informação e ver os prints ali dos diálogos, nós não estávamos sozinhos, né? Outros jornalistas, como Mônica Bergamo, Vera Magalhães, Luiz Alves Bandeira, Leandro Demore, Reinaldo Azevedo e o Ricardo Noblat, inclusive a organização Repórteres Sem Fronteiras, também foram investigadas por essa estrutura. Primeira coisa que nós fizemos uma reportagem, buscamos a ABIN negou-se a comentar. Até hoje, não houve um pedido de desculpas da ABIN. A ABIN pronunciou que iniciou uma sindicância investigativa interna e até hoje não sabemos o que aconteceu. Nós fomos vítimas, isso assustou os nossos repórteres, tivemos que fazer uma conversa de tranquilização interna, dizendo porque estamos acreditando, que foi um caso absolutamente fora da curva, mas não recebemos nenhum posicionamento sobre o que aconteceu com a sindicância investigativa interna e o que a ABIN fez, além, obviamente, do que foi apresentado aqui, mas como é que a gente garante que isso não vai acontecer de novo, se houver outras figuras de poder ou outra presidência que atente contra a democracia. O passo seguinte é porque mesmo quando a gente não encontra respaldo nas organizações e instituições governamentais, os jornalistas têm amigos. Nós nos juntamos com outras organizações como a FENAGE, Repórteres Sem Fronteiras, Abrage, Artigo 19, estamos coordenando uma ação para buscar reparação e um conserto permanente por parte do Estado, por conta disso que aconteceu. Por ser uma violação não de um direito, não só, né, da privacidade da nossa repórter, mas de toda a classe jornalística. E eu acho que ela é muito importante a gente prestar atenção nisso, porque ela foi um vislumbre do que pode acontecer. E a gente está acompanhando o que está acontecendo nos Estados Unidos. Não adianta confiar em quem está no executivo, no poder. Nós precisamos ter estruturas que impeçam esse tipo de atuação. Nós temos que ter estruturas que impeçam esse tipo de violação do trabalho do jornalismo, que é indissociável da democracia. Nós temos que incomodar as pessoas que estão no poder. E nós não podemos ser tratados como inimigos pessoais. Acho que essa iniciativa ela vai ser revelada em breve, nas próximas semanas, o que essa coalizão vai fazer, mas eu acho que, infelizmente, eu queria dizer aqui para vocês, eu acho que a ABIN ainda deve prestação de contas à sociedade, porque não houve ainda, primeiro, pedir desculpa, segundo, a gente não sabe o que aconteceu nessa investigação interna, eu acho que tudo bem, é uma estrutura paralela, ok, mas o que permitiu isso? Obviamente, que são estruturas governamentais que deveriam estar prestando contas à sociedade. Deixa eu aproveitar, Natália, de fazer uma pergunta, porque eu sei que vocês têm contato com jornalistas do mundo todo e que esse não é um drama só brasileiro. Você tem visto em algum país um exemplo positivo a seguir em termos de resposta governamental quando se tem esse tipo de ação negativa?
Não, né? Só piora. Não, só piora, mas eu tenho fé que o Brasil, nos últimos 3 anos, deu muitos exemplos de progresso democrático. Se você compara o mesmo Brasil com o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje, o Brasil demonstrou maturidade. Então, eu acho que pode vir do Brasil uma iniciativa nesse sentido. Mas eu queria fazer um outro comentário sobre por que, em termos genéricos, o que aconteceu foi muito sério. Observando a investigação da PF, você vê que havia um intuito de você não só espionar jornalistas, você disseminar informações falsas contra jornalistas. Isso aconteceu contra o Leandro Demore, contra a Repórteres Sem Fronteiras e contra agências de checagem. Um dos focos era você neutralizar quem estava investigando desinformação. E aí o Dr. José Chui sabe muito bem. Havia um plano dentro do governo Bolsonaro de neutralizar quem investiga desinformação, porque a desinformação foi e seria fundamental para um plano de golpe de Estado que iria acontecer anos depois. Então, o fato de que esses jornalistas estavam sendo vistos como gente que estava justamente denunciando, investigando a desinformação, é essencial para a gente entender o que aconteceu ali, e depois o que aconteceu no golpe de Estado. E tem uma outra coisa que eu também queria chamar a atenção, e aí tem a ver com o que está acontecendo novamente nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, jornalistas e acadêmicos que investigam a desinformação e a weaponization, né, como eles dizem, não sei como se traduz isso em português, foram neutralizados, foram perseguidos, estão sendo perseguidos agora por uma comissão que está acontecendo ali no Senado. E isso é uma repetição de algo que aconteceu nos Estados Unidos. A gente sabe que há muita relação entre as extremas direitas de lá e daqui. Então, assim, eu acho que a gente não pode também olhar o que aconteceu como se fosse um fato isolado. Ele faz parte, primeiro, de uma mobilização internacional da extrema-direita e, segundo, de um plano que passa por atacar jornalistas, passa por neutralizar, espionar, violar o direito, mas também difamar e acabar com a única coisa que o jornalista tem, que é a sua respeitabilidade, para chegar num golpe de Estado, uma tentativa de golpe de Estado. Desculpa, eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu sim, perfeito. Muito obrigado, Natália. Eu vou... Passo aqui para o outro lado agora, para o Dr. Jefferson Dias Barbosa, que representa a NPD. E a primeira pergunta, curiosidade que eu tenho em relação ao trabalho da agência, estão me ouvindo? Sim. É sobre o papel institucional da NPD no controle das atividades de inteligência. A gente sabe que a LGPD não se aplica integralmente a essas atividades, mas que os princípios permanecem como referência relevante. E te pergunto nesse sentido, como a NPD enxerga o seu papel institucional na promoção de garantias no tratamento de dados pessoais na inteligência especificamente? Conrado, obrigado pela pergunta. Primeiro, agradecer o convite da Agência Nacional de Proteção de Dados, que está inserida muito nesse contexto, em vários projetos e vários processos de fiscalização, que hoje a gente trabalha junto à autoridade, né? Respondendo diretamente a sua pergunta, eu acho que a LGPD ela não vem para trazer mudanças no contexto das obrigações institucionais das áreas de inteligência ou das áreas de segurança pública, mas eu acho que ela traz princípios e responsabilidades para trazer responsabilização, para trazer medidas proporcionais e necessárias para o controle do Estado, que é necessário em toda vez que a gente utiliza dados pessoais no tratamento, né, das atividades. Essa lacuna, ela está inserida aí na LGPD, mas a própria LGPD, ela traz lá uma obrigatoriedade de ter uma legislação específica, como já foi comentado, o próprio inciso 3º do parágrafo 4º da LGPD, e ela traz também lá algumas responsabilidades que, mesmo não tendo a incidência direta, tem que ter observância dos direitos dos titulares de dados, a gente chama isso na LGPD de titular de dados, é o cidadão, né, que utiliza os seus dados pessoais, e traz ali uma responsabilidade para a NPD, no sentido de emitir opiniões técnicas, solicitar relatórios de impacto à proteção de dados, que são muitas vezes negligenciados, porque a avaliação de impacto à proteção de dados, ela é obrigatória nas atividades de tratamento de dados pessoais, isso envolve também as áreas de inteligência. Essa avaliação de impacto, ela obriga a ver as questões de responsabilidade, como seus dados são tratados, as finalidades que são necessárias, quais são os dados, período de retenção desses dados, quem tem acesso a esses dados e salvaguardas necessárias para que esses dados possam ser tratados. Então, a NPD está inserida nesse contexto e a gente trabalha
muitas vezes por meio de denúncias e abrem processo de fiscalização, ou muitas vezes nós somos solicitados para ser amicus curiae de vários processos que correm na justiça, referente ao tratamento de dados pessoais, não só na área de inteligência, mas na área de segurança pública como um todo. As jurisprudências do STF reforçam esse trabalho nosso, né? A DI 6387, que foi um dos primeiros julgados no STF sobre compartilhamento de dados, nessa época com dados de telecomunicações com o IBGE, onde foi definido que claramente tem que ter uma finalidade demonstrada, né? A necessidade de adequação e o tratamento ao mínimo necessário. E também nos outros julgados do STF com relação à ABIN, né? Então, a 6529 e a ADF 695, que até autorizou o compartilhamento de dados de telecomunicações com a BIM, mas por meio de requisitos estritos e com vedação de repasse indiscriminado de dados, né, especialmente com dados sigilosos, e a exigência lá de procedimentos formais. Então, nesse ponto, eu vejo que a NPD ela tem buscado deslocar a discussão, né, o debate, que não se pode ou não utilizar uma tecnologia, mas em que condições, em quais salvaguardas esse uso ele é necessário, né, as cadeias de responsabilidade para ocorrer isso com responsabilidade. Então, depois eu posso comentar alguns casos concretos, já divulgados, inclusive com várias orientações que a NPD tem emitido nesse sentido. Perfeito. Até pode entrar nesses casos. A pergunta que eu tenho é sobre esses relatórios que o senhor citou, eles são obrigatórios de serem feitos? O relatório, ele é um Ou relatório só quando a preventivo. NPD solicita? Quando a LPD solicita, ele tem que ser emitido e tem que ser enviado para a autoridade, né, para a gente fazer uma análise e emitir opinião técnica. Mas não existe uma obrigação independente do pedido. A priori, não. Mas a gente tem incentivado muito isso e regulamentou esse relatório porque ele é um documento preventivo. Ele traz mais segurança para a instituição, porque ela faz a instituição analisar preventivamente quais são aqueles dados, as finalidades e as salvaguardas que são empregadas. O escopo, nesse caso, seria, por exemplo, uma tecnologia específica sendo usada? Não, um tratamento específico, independente da tecnologia, se tem uso de IA ou não, o tipo de dado. Se tem dado pessoal envolvido, que é o insumo principal da área de inteligência, então tem que haver essa avaliação. Pensando assim, digamos, dentro da BIM, ele vai abarcar dentro de uma tecnologia específica, dentro de um ramo da atividade, qual é o tamanho desse relatório de impacto? Normalmente, por exemplo, assim, por que a gente não fala que é uma tecnologia específica? É uma atividade de tratamento. Se eu tenho um sistema lá que eu faço, não vou entrar em detalhes do sistema, sabe que eu também não conheço muito, mas assim, se eu tenho aquela atividade, daquele processo, eu tenho que fazer uma avaliação de impacto daquele processo. Muitas vezes esse processo pode utilizar até várias tecnologias ou até vários sistemas. E isso vai estar incluído nesse relatório. Quais são os sistemas que são utilizados, quem tem acesso a esses dados, quais as salvaguardas, os logs de acesso, os controles que tem sobre esses dados. Essa pergunta é interessante, porque quando a gente vamos pegar o projeto Estádio Seguro, a Lei dos Esportes definiu que todos os estádios de futebol com mais de 20 mil participantes, ocupantes, ela tem que ter reconhecimento facial tanto para venda quanto para o controle de acesso. E isso foi feito um projeto, então, junto do Ministério da Justiça, junto com a CBF, para que esses dados coletados com a finalidade inicial de controle de acesso passou a ser utilizado para segurança pública, fim de segurança pública. Então, a gente foi chamado, teve denúncias e tudo, a gente foi chamado para fazer uma avaliação e vimos que o pessoal nem conhecia essa necessidade de fazer uma avaliação de impacto, por exemplo. E ali a gente emitiu várias recomendações no sentido de o projeto parou, até que se fosse adequado. Então, as responsabilidades, isso existe uma cadeia de acesso, por exemplo, tinha plataformas de venda de ingresso, controles de acesso pelas pessoas que manipulavam esses sistemas. O Estado tinha um descontrole total sobre onde esses dados eram armazenados, quem tinha acesso e para quais as finalidades específicas. Então, a gente mandou várias orientações, isso tem um relatório que é público, está no site da NPD, essa avaliação, e a gente colocou várias orientações para que o projeto fosse adequado. Também os projetos de São Paulo, né, o Smart Sampa e o Muralha Paulista. O Smart Sampa utiliza em torno de 20 mil câmeras do Estado de São Paulo para vigilância massiva, para fim de segurança pública, e também o Muralha Paulista, que congrega 600 municípios do Estado de São Paulo, também analisando isso, o uso de inteligência artificial para a segurança pública, que é necessário e legítimo. O problema é que, como esses dados são manipulados, muitas vezes contratados por empresas terceirizadas,
não sabe se esse dado está armazenado em nuvem, e não tem um controle de acesso sobre esses dados, e muitas vezes é o que acontece, vazamento de informações, né, por falta de segurança. Então, a NPD tem atuado muito nesse sentido de trazer à conformidade o processo e não, de forma alguma, atrapalhar o processo. Claro. Eu vou aproveitar esses exemplos concretos que o senhor trouxe para trazer outra dúvida, que é sobre as tecnologias estrangeiras, via de regra, proprietárias. Como é que a gente consegue fazer esse tipo de controle? Excelente. Hoje, o Brasil, nós somos consumidores de tecnologia. Pouco desenvolvemos tecnologia, né? Mas o Estado ele não pode transferir para o fornecedor de tecnologia a responsabilidade jurídica do tratamento ou do tratamento desse dado pessoal, né? Então, mas a gente tem que estabelecer critérios nas contratações. Acho que isso é fundamental. Então, tem que ter possibilidade de auditoria independente, documentação técnica suficiente sobre esses sistemas que a gente utiliza, né? Registro das operações, medidas adequadas de segurança sobre esses processos, né? Gestão de vulnerabilidades. É importante saber os fluxos de dados, onde esses dados são armazenados, o compartilhamento desses dados, porque o uso secundário, né? E o uso desses dados por entidade privada, que a lei, a LGPD, ela veda isso, a não ser que seja sobre o controle do Estado. A gente tem que ter controle sobre essas informações. Como né? é que a gente garante isso quando o dado sai da nossa jurisdição? Estou pensando aqui em algum sistema de vigilância específico que talvez esteja armazenado lá no Vale do Silício, esteja sendo processado em Israel. Como é que a gente lida com garante o cumprimento da conformidade? É difícil, mas recentemente a NPD ela emitiu uma decisão de adequação, proteção de dados Brasil com a União Europeia também reconheceu o Brasil. Isso quer dizer que é uma avaliação que os instrumentos que nós temos no país e que na Europa existe, permite esse fluxo internacional de dados. Para isso existe cooperação técnica entre as autoridades de proteção de dados desses países e também da área policial e da área de inteligência, né? E a gente faz parte do GPEN, que é o Global Privacy Enforcement Network, é uma rede internacional para enforcement na área de proteção de dados. A gente também trabalha junto com a Rede Ibero-Americana de Proteção de Dados, hoje o Brasil é presidente da Rede Ibero-Americana de Proteção de Dados. Então, a gente tem um contato internacional muito forte para exercer esse enforcement da LGPD. A LGPD, ela tem a responsabilidade não só para os dados coletados aqui, mas instituições internacionais que prestam serviço para o Brasil ou prestam serviço para brasileiros, elas também são obrigadas a cumprir a LGPD. Tanto é os casos que a gente tem feito aí contra o Grok, X, né? O uso da Meta. Então, a gente já tem vários casos concretos na NPD, o uso de inteligência artificial com tratamento de dados pessoais. Então, existe uma cadeia de relacionamento para esse enforcement. Mas eu concordo contigo que é um trabalho muito complicado, porque muitas vezes esses dados estão espalhados. Eu estou falando um tratamento legal dos dados pessoais. Quando a gente vai para a área de hackers ou da área de tratamento ilegal, isso aí se dificulta muito mais, né? Que a gente não tem as responsabilidades, como responsabilizar as pessoas que estão envolvidas. Muito interessante, parece que acaba entrando até num tema de diplomacia, né, das relações que o Estado brasileiro tem, da possibilidade de ter tratados para regulamentar isso, quando a gente tem necessidade de garantir a conformidade legal. Eu quero aproveitar a sua presença aqui para tirar uma outra dúvida que talvez também seja da comunidade de inteligência. Eu imagino que existe um receio muito grande quando existe o controle em nível quase operacional de dados sigilosos. E como é que a agência lida com isso? E, enfim, que respostas podem ser dadas para o ator controlado se sentir mais confortável com esse tipo de controle? Sim, eu acho que é importante, acho que foi comentado, né, sobre a questão dos dados sensíveis, né, a NPD ela não trata dado como dado sigiloso. Todo dado que se relaciona direto ou indiretamente com uma pessoa é um dado pessoal. Esse conceito é importante porque a gente pensa que dado pessoal é o nome, é o CPF e o endereço. Não é. Qualquer dado que se relaciona com a pessoa, possa identificá-la, é um dado pessoal. Então, um endereço IP, uma localização geográfica, uma opinião numa rede social, uma manifestação política, é um dado pessoal que está relacionado diretamente com a pessoa. E os dados sensíveis é uma categoria que pode trazer discriminação, então é o dado de religião, cor, raça, opiniões políticas, dados biométricos, dados de saúde, isso são considerados dados sensíveis no termo da LGPD.
Então, assim, a gente não trata o que é um dado sigiloso. Tudo que é dado pessoal, independente do que seja, ele é considerado, ele está submetido à LGPD. O que eu posso dizer é o seguinte, eu acho que a questão do controle que existe sobre esses dados, né, sobre a forma de atuação, ele traz, inclusive, uma segurança para a própria instituição. Eu acho que o sistema que tem responsabilização, logs de auditoria, que existe a possibilidade de auditabilidade pelo Estado ou pela própria instituição, ele traz tranquilidade para as pessoas que querem trabalhar corretamente. Porque você está trabalhando corretamente, você tem como auditar, tem que ter controle sobre aquilo ali, não é atrapalhar. O sigilo da operação ele tem que ser mantido, e a própria LGPD ela reconhece isso. Então, é manter o sigilo na operação. Mas os controles necessários para que essa operação seja feita dentro dos controles do Estado ou da própria instituição, eles são necessários e traz segurança até para o agente que atua nessa área. Muito obrigado, Jefferson. Concluir nossa roda de instituições e representantes aqui, passando a palavra para a deputada Fernanda Melchiona. E na linha um pouco do que o Jefferson traz de compreender que o conjunto do controle brasileiro, da forma que ele existe hoje, ele é muito deficitário. Então, outras instituições têm começado a atuar, que é o caso da NPD, por exemplo. Mas, ainda assim, nas democracias consolidadas, a gente vê que o parlamento, apesar das dificuldades que ele tem, ele segue sendo o ponto de referência para dar legitimidade democrática às atividades. Aí eu te pergunto, você tem uma proposta para fortalecer o trabalho da SECAI, que é a comissão que faz o controle parlamentar, e a partir disso te perguntar, então, se você acredita que o parlamento é o lugar certo para fazer esse tipo de controle. Bom dia a todos e todas. Eu também, né, acho que mais do que uma instituição, acho que estou falando aqui como deputada, claro, mas de uma ideologia, de um posicionamento claro, digamos assim, porque eu acho, né, Conrado, que tem vários elementos que se entrecruzam no debate que vocês propuseram e que está sendo muito produtivo, até ouvir. O primeiro deles é a qualidade da nossa democracia. Se a gente pegar o problema do controle externo, a dificuldade do controle externo, seja para a inteligência, seja para o próprio controle policial, e vários elementos pós-constituinte ali em 88, um processo democrático, de luta, de derrota da ditadura civil-militar, mas que ficou vários entulhos autoritários e várias estruturas, sobretudo nessas áreas, que não foram, enfim, pensadas estruturalmente. Até foi pensadas determinadas legislações, mas, assim, estruturalmente, tu tem, digamos, um entulho originário. E depois, a gente está vendo, porque as coisas são como são, e eu, né, como militante, falo desse lugar também, uma corrente ideológica de extrema-direita, que, diferente de outras ditaduras e outros momentos históricos, tenta fechar as liberdades por dentro das instituições, não com tanques, como a gente viu em 64, não com campos de concentração, como a gente viu no nazifascismo, até, né, embora eles tenham características neofascistas evidentes, mas eles tentam, por dentro das instituições, e eu vou chegar no teu ponto, é só para, né, por dentro das instituições, fechar as liberdades democráticas. Então, tentaram intervir nas universidades, metade das que teve eleição, eles botaram professor interventor, tentaram cercear liberdades democráticas com jornalistas até na publicação de matérias, tentaram várias legislações ou iniciativas por dentro dos ministérios, estou falando do governo Bolsonaro. E no caso da AMIN, o que foi o First Mile e o Pegasus e a perseguição, aí não são, né, a perseguição a todos que não comungam com essa ideologia de extrema-direita. Não estou falando só dos socialistas como eu, não estou falando de jornalistas liberais, estou falando de presidente da Câmara, que era o Rodrigo Maia, que, enfim, ideologicamente está no outro espectro, ou seja, uma tentativa de perseguir, cercear e inviabilizar, monitorando esses adversários, que houvesse alguma resistência democrática. Depois veio o 8 de janeiro, claro, teve o processo eleitoral nesse propósito, e, de novo, a captura,
o aparelhamento, a dificuldade operacional, que eu acho que também tem a ver com a pouca estrutura, a insegurança jurídica de muitas vezes servidores de carreira que está lá na base, que, enfim, está vendo, vocês podem me falar mais do que eu, mas teve um apagão na inteligência do Brasil, uma tentativa de golpe de Estado. Um apagão. Não, o pessoal foi avisado, não levou adiante, mas tem que falar, teve um apagão, teve uma tentativa de golpe de Estado que parecia um passeio em Brasília. Parecia um passeio. E, claro, não se consolidou. Não se consolidou por N razões. Não se consolidou porque teve resistência democrática, não se consolidou porque tinha uma conjuntura internacional desfavorável a um golpe de Estado, não se consolidou por, né, alguns temas, mas eu acho que a gente tem que refletir. Se a gente pensa uma estrutura que defende soberania, e tem que defender soberania, infraestruturas críticas, ainda mais no mundo que a gente está vivendo agora, que tu tem um imperialismo decadente, com características neocoloniais, de guerra permanente, como a gente não vê desde a Primeira Guerra Mundial. O sistema mundo está mudando. E essa ideologia é extremamente perigosa. Independente do que a gente ache do governo do Maduro, e não vou entrar aqui, mas uma nação entrar num outro país e sequestrar um presidente. E por que eu estou falando disso? Porque a BIM é fundamental. Tem um papel fundamental. Mas como fazer? Porque eu concordo muito com a Natália, dialogando com vocês aqui. Tudo que não avança retrocede. Se a gente não aproveita o momento democrático que a gente está vivendo para avançar e melhorar as condições de segurança jurídica para o servidor, de infraestrutura que permita o servidor fazer o seu trabalho, de uma reforma que tenha e dê clareza, né, do que pode, o que não pode. Bom, a gente nunca sabe o que acontece na página aqui na esquina, porque a situação política está posta. E por que eu fiz todo esse preâmbulo? Porque eu apresentei esse projeto, muito dialogando com o Conrado, com o trabalho que vocês estão fazendo aqui dentro da universidade, com todos esses especialistas, justamente nesse sentido. Eu não tenho ilusões no parlamento enquanto instituição. Claro que é importante ter um parlamento nessa democracia liberal tutelada como a gente vive. Eu acredito no controle externo organizado com movimentos sociais, populares, com auto-organização. Mas é um primeiro passo. E vocês me alertaram na época do escândalo de que vários países começaram melhorando o controle do parlamento para avançar numa integração com o judiciário, com universidades, com outras instituições para o controle externo das atividades de inteligência. Como funciona hoje, vocês sabem, a SECAI, enfim, tem uma série de limitações. Essa questão dos dados sigilosos também faz com que tenha pouco interesse dos parlamentares numa lógica do imediatismo, como a gente vive na política, e aí independente de espectro, como se vive. Por outro lado, tu não tem relatórios permanentes, tu não tem uma série de mecanismos que possam, inclusive, preservar um parlamentar que queira fazer essa fiscalização, porque imagine tu pedir um monte de dados para os órgãos, né? Então, eu acho que tem todos esses elementos que a proposta agrega, com vistas a construir um órgão independente especializado que possa ajudar, né, a fazer esse controle externo, fortificando, né, os parâmetros, ao mesmo tempo fortalecendo o trabalho dos servidores e consolidando, né, preceitos de liberdades democráticas. Aqui, eu comecei falando do momento político atual, porque, realmente, se a gente tem claro que existe tentativas, experiências, processos de construção de ditaduras por dentro de democracias liberais, a inteligência é fundamental para consolidar isso. E eu alerto que se a gente não aproveita no sentido de pegar um limão, porque foi horrível o que aconteceu, no sentido, mas fazer uma limonada de repensar essa atuação e construir parâmetros que proteja as nossas liberdades democráticas no futuro, a gente perde oportunidades e deixa entulhos autoritários que podem ser usados ali na frente contra jornalistas, políticos, especialistas, acadêmicos, porque o Trump também persegue os acadêmicos nos Estados Unidos, é contra todos. Muito obrigado, Fernanda. Eu vou abrir para os próprios panelistas aqui, se alguém quer fazer alguma consideração final.
Só um adendo aqui, a Corregedoria da BIM, ela existe desde 2008, quando o Conrado fala de 2022, foi a portaria que trouxe a previsão normativa para as correções ordinárias. E um outro aspecto, aproveitando o gancho que a deputada Fernanda coloca, a importância do controle interno para o controle externo, via SECAI, e para o controle social, porque de nada adianta um controle interno que não divulga os seus resultados, como agora a gente está fazendo, porque sem esses resultados ou sem esses dados, a própria SECAI ou a própria sociedade vai desconhecer o que está sendo tratado dentro do aspecto do controle interno. Então, os controles, eles conversam e eles convergem, né? De nada adianta a gente não fazer o dever de casa, como eu digo, que é o controle ou o autocontrole dentro da própria instituição. Só esse adendo. Aproveitar, então, fazer minhas considerações finais. Eu queria só agradecer novamente o convite e dizer que acho que o ponto central não é negar a utilização de dados pessoais, né, que é um insumo principal para a área de inteligência, mas eu acho que o ponto central é trazer isso para a questão de forma mais estratégica, no sentido de exigir uma finalidade específica, ter rastreabilidade e documentação formal desses processos, um controle e limitação de compartilhamento, ter uma accountability, que eu acho que é fundamental, né? Eu acho que resumiria toda a ideia do que nós falamos aqui hoje, que a proteção de dados pessoais, ela não é um obstáculo para as atividades de inteligência e para a de segurança pública, mas acho que é condição de segurança para ser exercida com legitimidade e confiança da sociedade, trazer tranquilidade para as pessoas que operam na área da inteligência e da segurança, que é um direito constitucional, como é o direito à proteção de dados e à privacidade. É para ir falando? Ou quem quiser. Não, então eu quero agradecer o convite, Conrado, agradecer a parceria, porque a gente troca bastante com todas as pesquisas que vocês estão produzindo aqui, o Conrado está sempre, né, batalhando para que chegue lá em Brasília, na Câmara, no Senado, e só um parêntese sobre essa resiliência, digamos assim, ou resistência democrática do Brasil, eu não considero ela alheia a tudo que se lutou para enfrentar o autoritarismo. Não teria correlação de forças para ter condenação dos primeiros golpistas da nossa história se não tivesse tido o tsunami da educação, se não tivesse tido ele não, se não tivesse tido a campanha, as lutas fora Bolsonaro. E por que eu estou dizendo isso? Porque 2022 foi muito importante poder respirar liberdades democráticas, mas essa resistência democrática precisa seguir, em defesa da nossa soberania, em defesa das liberdades democráticas conquistadas e, a partir de conquistas das liberdades democráticas, que a gente possa avançar, retirando entulhos autoritários da legislação e criando mecanismos de participação e de controle para que a gente não repita o lamentável passado. Bom, foi muito bom ouvir todos vocês, muitas reflexões. Eu queria finalizar só com uma reflexão no seguinte sentido. Eu e a Ana escrevemos um artigo na Folha de São Paulo no começo do ano, e ele traz uma frase específica que diz o seguinte, né? O povo teme o que não conhece. A inteligência, ela habita um lugar no imaginário da sociedade muito ruim, por conta de fatos históricos. Então, é muito importante que essa bandeira da inteligência na democracia, que a agência vem abrindo, né, para a sociedade nos últimos anos, seja realmente absorvida. E, para isso, é preciso que as pessoas, que a academia, percam preconceito e o corpo funcional também se desarme um pouco, no sentido de, obviamente, respeitar o sigilo funcional dos servidores e todas as filigranas ali necessárias ao desenvolvimento e à proteção do profissional da inteligência, tirar um pouco dessa mística que o Chuí citou, de exagerar na ideia do sigilo. O que eu quero dizer com isso é que nós precisamos desenvolver laços de confiança na sociedade entre o órgão que exerce a atividade de inteligência e o povo que é o seu sponsor, é o seu financiador, é o seu patrocinador. Então, eu acho que... E veja, eu não estou falando isso porque eu acho, a gente observa na atuação que há um efeito lepra-BIM. Então, eu sou da Advocacia da União, ali dentro existem... Nossa, mas a BIM, não, mas o que acontece na BIM? Uma questão ou outra que nós percebemos que quando
o nome ABIN é lido, há um medo, há uma dificuldade em assinar documentação, enfim, isso dentro do governo e fora do governo. Eu acho que esse preconceito, ele precisa ser quebrado com conhecimento, que é o que vocês estão fazendo aqui, né, de trazer essa informação para o público em geral, isso é muito importante. Vou aproveitar também, já que todos falaram. Primeiro, obrigada. Eu queria falar, assim, do ponto de vista dos jornalistas, que eu acho muito importante, dentro das nossas forças de inteligência, que se elimine essa ideia de que o jornalismo é inimigo da inteligência. Muito pelo contrário. Muitas vezes, os servidores sabem disso, um escândalo que passa pelo jornalismo ajuda a sanear as instituições, ajuda a melhorá-las. Então, isso tem a ver com o trabalho da Ana, né? Ou seja, como é que a gente vai educar esses servidores a defender também o papel do jornalismo e dos jornalistas? E aí eu queria dizer que, de novo, é muito bom estar aqui neste diálogo, eu queria manter aberta para dialogar com as agências de inteligência, mas também dizer que não está fácil, tá? Ser jornalista no Brasil. Nós, classe jornalista, estamos nos preparando para um processo eleitoral em que seremos atacados. De maneira violenta, como aconteceu durante o governo Bolsonaro, de maneira misógina, estamos nos preparando para doxing. É muito importante que a academia e também o Estado entenda que vai ser preciso caminhar junto com os jornalistas e defender o trabalho de jornalista, que é incômodo, mas é essencial para a gente conseguir justamente essa resistência a novas tentativas de disrupção da nossa democracia. Obrigada por ter me convidado. Agradeço. Muito obrigado, Natália. Assim a gente conclui a nossa manhã. Quero pedir agora uma salva de palmas para o conjunto desses painelistas. E convidar todas e todos vocês para o nosso encontro da tarde. A gente vai ter duas atividades. Uma primeira que é às 2h, que vai ser a apresentação do trabalho de pesquisa do Legiscraft do último ano, que faz uma proposta completa de nova arquitetura de controle para o Brasil, incluindo controle parlamentar, judicial, tratamento de dados, trabalho da NPD. É uma pesquisa exploratória que busca trazer para a sociedade, para o Estado, uma alternativa de repensar o controle, um primeiro marco para a gente avançar nessa discussão. E depois, a partir das 13h20, nós vamos ter grupos de trabalho, que a gente vai dividir em 4 aqui, e vamos debater como é que a gente pode compatibilizar a inteligência com democracia sob diferentes aspectos. O primeiro deles, proteção da soberania nacional, limite das atividades de inteligência, regulação de tecnologias emergentes e proteção de dados, e o último, arquitetura institucional de controle. As salas, vocês podem vir até aqui, né? E aí a gente se distribui nas salas, são salas menores que a gente vai depois. No mais, muito obrigado pela atenção e um bom almoço para vocês. Até de tarde. Esperem aí para nós tirar uma fotinha.